Levítico, capítulo 24. O candelabro e os santos pães. Também encontramos em Êxodo 25, 31 a 40, 27, de 20 a 21. O Senhor falou a Moisés e disse: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda. Ali, diante de Yahvé, o Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é o decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Os pães sobre a mesa de ouro. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida, os colocarás em 2 fileiras e 6 sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isso será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. A cada dia de sábado, os pães serão colocados permanentemente diante do Senhor, em nome de todos os israelitas, como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porquanto são parte santíssima de sua porção regular de ofertas dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É lei perpétua. Blasfêmia e lei de talião. O filho de um israelita, cujo pai era egípcio, saiu de sua casa e, ao encontrar-se no meio dos filhos de Israel, no acampamento, contendeu com um homem israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: Tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que amaldiçoar seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural da terra, será executado, caso blasfeme o nome. Todo aquele que matar um outro ser humano será também executado. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se alguém ferir outra pessoa desfigurando-a, como fez tal pessoa, assim lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também se sofrerá. Quem matar um animal doméstico pertencente a outra pessoa, dará ao proprietário outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A sentença será entre vós a mesma, que se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Havendo, portanto, Moisés assim falado aos filhos de Israel, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram assim o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 25. O ano sabático. Encontramos em Deuteronômio 15, de 1 a 11. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: Fala aos israelitas e comunica-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, sabá para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em sua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Bom, aqui uma nota. O Senhor Deus tem tanta preocupação com o seu povo que ele sabia que a terra
após ser muito cultivada, ela precisa uma readubação, ela precisa repor os seus minerais, seus nutrientes. Então a terra ficaria um ano descansando para repor tudo isso, para começar novamente as plantações. Mais 6 anos plantando, no 7º ano é o descanso da terra. Hoje talvez não se faça mais isso, porque há modos artificiais de se adubar a terra e se continuar plantando nela. Mas aqui nesse tempo talvez, creio eu, que não havia, né? A agricultura não tinha as ciências que nós temos hoje em dia. Então Deus, sabendo disso, sua preocupação, fez com que o povo fizesse a terra descansar um ano. Assim creio eu. Continuando. O ano do jubileu da libertação. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então farás soar o shofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês. No dia das expiações farei soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade da sua família e ao seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vós alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo ao seu irmão. Segundo o número dos anos decorrido depois do jubileu, comprarás de teu compatriota, e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima ou explore seu próximo, contudo tenha o temor do teu Deus, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Deus garante o ano sabático. Guardarei meus estatutos e os meus mandamentos. Vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, vós os comereis com a fartura e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos nesse 7º ano se não semeamos e não colhemos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comerei dos antigos. Lei sobre as propriedades. A terra não será vendida perpetualmente, pois que a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do teu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta, e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano, que se segue a venda. Seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que a adquiriu e seus descendentes para sempre, não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo e haverá para elas direito de resgate. O comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão,
têm eles um direito perpétuo de resgate. Desse modo, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os filhos de Israel. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porquanto são consideradas propriedade permanente deles. Resgate dos irmãos pobres. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com o que ter pagar, tu o sustentarás como se ajuda a um estrangeiro hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros, nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhes darás alimento para receber lucro. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser adorado como vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Se teu irmão tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor no teu Deus. Os servos e as servas que tiverdes deverão vir das nações que vos circundam. Delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram da vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Vós os tereis como escravo. Entretanto, sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa algum exercerá o poder de domínio. E se o estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro, ao hóspede ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será beneficiado pelo direito de resgate mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros da sua família, ou, se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-lhes seus dias como os de assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Se resgatarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar por seu resgate, como se fosse assalariado contratando por ano. Não o tratarás com dureza diante de ti. Se não for resgatado por nenhuma dessas formas, será no ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus.